A terceira parte da filosofia do direito ou do espírito objetivo se chama moralidade objetiva nos princípios da filosofia do direito e eticidade na enciclopédia. Explicando os dois termos, a sessão passada se intitulava Moralidade Subjetiva, que em certo sentido vai ser uma tautologia em Hegel, porque essas duas palavras, moral e ética, elas têm o mesmo sentido, porém em duas línguas diferentes. A moral, ela é a palavra latina para costume, enquanto que ethos é a palavra ethos, ética, é a palavra grega para costume. A diferenciação da aplicação se dá no seguinte: enquanto que na Roma antiga você tinha os indivíduos atomizados perante um estado gigantesco, no qual se misturavam crenças, povos, em uma mesma nacionalidade, esse caráter moral ele ficou muito subjetivo. Por isso a moralidade propriamente ela é uma moralidade subjetiva. A ética, por outro lado, ela vem do mundo grego, que era mais atomizado não nos indivíduos, mas nas cidades. Cada cidade ela tinha seus próprios costumes, seus próprios ritos, sua própria forma de ver o mundo, e assim o costume era algo coletivo, não era algo meramente individual. Dessa forma, a moralidade objetiva aplicada a conjunto de pessoas, ela será a eticidade, que seria um neologismo para traduzir o termo alemão Sittlichkeit. E agora nós vamos ver como que é dividida essa aplicação do costume a conjunto de pessoas. O mundo que a vontade livre cria para si é o costume. E o povo ele é pressuposto de toda a ação do indivíduo. Sua primeira manifestação é a família, enquanto o direito ele é abstrato e o vínculo entre as pessoas será o amor. O casamento é o amor consciente e indivisível que dá forma à monogamia. A fortuna da família é a base material de uma família e sua posse é aquilo pelo qual ela vai se representar perante outras famílias e vai consistir na segurança de seus membros. A educação dos filhos é a dissolução da família enquanto a criança ela busca crescer, ela busca adentrar no mundo dos adultos. A família ela é espírito sensível, elevando o amor natural dos animais a algo consciente, a algo escolhido. E enquanto opostas às outras famílias, elas são independentes, e assim é caracterizada a próxima manifestação da eticidade, que é a sociedade civil. Nela, as pessoas elas buscam seu interesse privadamente. No sistema de carências, as três classes elas cooperam, cada uma com a sua habilidade para o bem do todo. A primeira é a classe agrícola, ligada ao campo e à terra e a estruturas mais familiares. A segunda é a indústria, que se localiza nas cidades, nas quais você tem ainda mais atomização das funções. A terceira classe tem interesse geral, ela cuida dos problemas mais abrangentes da sociedade, que são os funcionários públicos. A jurisdição é que vai fazer, ela surge para suprir as demandas de conflitos e interesses que se derivam dessa manifestação cada vez mais crescente
de interações entre as pessoas. Primeiro, pela lei enquanto abstrata. Segundo, pela lei enquanto promulgada, discutida e tornada pública para todos conhecerem. E por fim, o tribunal, no qual o juiz ele irá fazer a aplicação de cada caso para melhor bem do todo. O poder legislativo e executivo serão tratados mais adiante, mas é interessante notar como Hegel coloca o poder judiciário como parte integrante da sociedade civil. Talvez muito inspirado pelo poder que surgia naqueles vários feudos da Alemanha e que tornava mais necessário a aplicação de leis para cada localidade, antes mesmo de uma existência de um poder executivo ou legislativo, de forma mais complexa da política. Por fim, a administração e a corporação são os métodos para você organizar o contingente, aquelas coisas que podem acabar acontecendo, que não são crimes, não são dissidências, mas são simplesmente faltas de organização. As administrações, através dos sindicatos e de outras corporações, elas servem justamente para mediar e se separa um pouco do indivíduo para observar a coisa de um modo mais geral. Cada indivíduo ele vai se especializar em algum trabalho. E cada estamento, os agricultores, os industriais e os funcionários, eles vão se especializar para cada um fazer uma tarefa e assim poderem produzir mais riqueza. Essa ideia ela foi tomada e foi muito bem explicada pelo Adam Smith. Por fim, o Estado, que é o espírito que cria para si um ente no qual ele se reconhece. É o espírito objetivo que criou para si o racional, no qual ele se entende. Primeiramente, através do direito político interno. Cada indivíduo integra o Estado e o realiza. Ele só é um indivíduo enquanto ele age, agindo no interesse do Estado, e enquanto o Estado inteiro ele se reconhece nessa entidade supra-individual. Na Constituição interna, o ideal ele se realiza harmonicamente. Cada aspecto da vida, cada tipo de pessoa tentará ser abarcada para o melhor bem do todo. Não puramente mais de forma natural, de forma orgânica, como era na sociedade civil, mas mesmo num estado no império que desce e realiza a mediação de cada pessoa a partir de cima. O príncipe, ele é o árbitro pessoal que reflete a unidade do Estado. Enquanto o Estado é único, ele vai agir como um indivíduo, que vai aparecer mais para frente, inclusive. E por isso ele precisa de uma figura única que represente essa unidade do Estado. E assim como o Estado ele toma uma ação, ele decide construir uma escola ou ele decide punir um criminoso, esse caráter individual da ação do Estado ele precisa ser representado por uma pessoa física. E esse seria o príncipe. Porém, esse príncipe ele é auxiliado pelos seus ministros, que serão o poder do governo, que eles vão cuidar de aspectos mais específicos do Estado. E por fim, o legislativo. Ele representa o povo
Eles são tomados a partir do povo, a partir de classes do povo, que criam as leis através de assembleias e discussões públicas. Assim, o Estado ideal hegeliano ele é uma monarquia constitucionalista, com ministros, uma aristocracia em volta e, mais além, uma pequena democracia com os representantes do povo. Não que os povos votassem para cada representante, mas como os representantes não escolhidos seria uma outra questão. Se voltando um pouco para fora, a soberania exterior ela é as relações que os estados se mantêm como indivíduos, um com os outros. Então, mais do que uma pessoa que estabelece contratos com as outras e assim busca os seus próprios interesses, como era no direito abstrato, a própria abstração disso é mostrada pelo fato de que os verdadeiros indivíduos da eticidade são os estados. Representados pelos príncipes, eles são as únicas pessoas de verdade, em tese. E assim se dá a segunda seção do Estado, que é o direito internacional. Os interesses e honra dos estados são suas ações. Cada estado vai buscar seus interesses, vai buscar defender sua honra, se atacado vai revidar, vai buscar acima de tudo manter sua existência. A importância da autoconservação não se dá mais a nível individual, mas a nível coletivo, o Estado. Por isso mesmo, o indivíduo não deveria temer ir para a guerra, ou o Estado não deveria ter escrúpulos em mandar seus indivíduos para a guerra, porque suas vidas não valem tanto quanto a vida do Estado. Essa é a tese defendida aqui. O Estado, portanto, ele é a substância da eticidade consciente de si que racionaliza tanto as atitudes dos indivíduos quanto sua própria ação. E primeiramente, o Estado ele conserva e promove o bem. Não o bem no sentido individual, mas aquele bem coletivo. Aquilo que era manjado pela moralidade subjetiva, mas que só é realizada pela eticidade. Talvez Hegel seja mais conhecido por sua teoria do Estado. Ele escreveu muito sobre o assunto e suas teses foram discutidas por vários filósofos posteriores. Karl Rosenzweig e Eric Weil, os dois escreveram, não, os dois não escreveram, mas existem dois livros, um que o Rosenzweig escreveu e outro que é uma coletânea de conferências do Eric Weil, que são chamados justamente de Hegel e o Estado. O Rosenzweig ele escreveu uma biografia de Hegel, na qual as primeiras sessões são as cidades que Hegel morou e ele vai acompanhando a evolução do pensamento político dele, desde Stuttgart até Tübingen, Berna até Iena, que é quando ele publica, que é onde ele publica a Fenomenologia do Espírito. Nessa cidade, quando é invadida por Napoleão, se passa a um novo ponto de vista mais geral da história, do coletivo. Aí as próximas sessões serão Napoleão, Prússia, Restauração, se não me engano, e a Revolução de Julho, que se dá em 1830. Então, é visto todo aquele movimento no
qual Napoleão ele destrói as estruturas burguesas não ele afirma as estruturas burguesas, contrapondo-as àquelas velhas estruturas feudais da aristocracia e da nobreza, do clero, ao movimento de contra-reforma, na qual os antigos monarcas eles tentam restabelecer seu poder e tentam criar o mundo como antes da Revolução Francesa. E por fim, isso tudo é jogado por água abaixo com a Revolução de 30, na qual os burgueses com caráter agora ainda mais operário, ainda mais pequeno burguês, ainda mais ligado aos camponeses, vai derrubar por terra e para sempre aquelas velhas estruturas. Eric Ville, por outro lado, ele faz um panorama mais abrangente em suas conferências, vendo tanto a comparação do pensamento político de Hegel com relação a outros filósofos, aquela concepção bem metafísica do Estado como uma manifestação da ideia na história, e por fim como que a eticidade ela é realizada no Estado e nas suas estruturas, conforme era visto por Hegel. São essas duas obras que eu queria pontuar, mas daria para citar várias outras manifestações, pensamentos de filósofos que, a partir da filosofia política de Hegel, tentaram pensar o Estado de forma mais ou menos adepta ao pensamento original de Hegel. Uma última coisa que eu queria pontuar é que o filósofo mais influente para mim, ele disse que Hegel foi o pensador que melhor entendeu o Estado em toda a história da filosofia.